Mariângela, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Leda Lovato, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também, Adaí, para você e para o seu companheiro. Boa noite, Lenice. Boa noite também, José Ricardo. Na edição, boa noite. Oneida Alves, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Wagner, boa noite. Boa noite também, família Dantas. A Adriana, que já está aí, a Andréia também, Dona Wanda, o seu Edivaldo e o Márcio, né? Boa noite também, Eveline, Roberta, e Gabi e Vitor. Sejam bem-vindos. Marius Abreu, boa noite. Jossanã, boa noite também. Anitta e Clarindo, boa noite. Boa noite, Selma e Dinho. Maria Geralda Alves também, seja bem-vinda. Olá, Ercília, boa noite. Edna e Luciano, boa noite para vocês. Boa noite também, Elaine Lavez. Rosali, boa noite, seja bem-vinda. Dona Leopoldina, boa noite. Olá, Elisângela, boa noite também, seja bem-vinda. Célia, boa noite. Elaine Oliveira, boa noite para você, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também. Rosildo Martins, boa noite. Pois é, né, Wagner? De vez em quando a gente tem que colocar umas musiquinhas assim, né? E é lógico, eu coloco só essas instrumentais porque depois, quando eu coloco lá no YouTube, se tiver uma voz, aí o YouTube já recusa e não publica o vídeo. Então fica só mesmo essas instrumentais que são realmente maravilhosas para ajudar-nos nesse momento de concentração, neste momento de conexão com a espiritualidade, com Jesus. Então, uma música assim, eu pelo menos acho que ajuda muito. Eu tenho certeza que muitos de vocês também gostam. Lá, Sr. Antônio Pazotto, boa noite também, Cidinha Vieira. E vamos fazer a nossa prece. Já demos aí o tempinho para as pessoas chegarem, né? Fazemos a nossa prece para pedirmos justamente essa permissão para nós iniciarmos as reflexões da noite. E como sempre, que elevemos realmente e efetivamente o nosso pensamento ao mais alto, deixando de lado as nossas preocupações e procurando chegar até os pensamentos do Cristo Jesus, que com certeza são pensamentos voltados para o amor, para o crescimento da humanidade, para as bênçãos, proteção e amparo de todas as criaturas, e que nesse instante nós, atingindo este pensamento, ou atingindo pelo menos a vibração desse pensamento, nós também possamos dentro do nosso coração ter apenas sentimentos de bondade, de caridade, de amor, para conosco mesmo e para com o nosso próximo, para com todas as pessoas que
fazem parte desta nossa trajetória. Aquelas que fazem parte mais diretamente, que estão vinculadas a nós por laços biológicos ou por laços afetivos. Aquelas que já estão um pouco mais distantes, mas que convivem conosco através do trabalho, da vizinhança, através dos nossos momentos de lazer e social. E também aquelas pessoas que vivem distantes, que nós não temos um contato mais afetivo, mais íntimo, mas que também prescindem da nossa oração, do nosso carinho, sobretudo porque nós, despertos, pelo menos nós que estamos aqui reunidos, já podemos nos considerarmos despertos. Lembra do que aquele Espírito disse para nós? Se nós já estamos aqui ouvindo, né? Foi Sansão. Se nós estamos aqui ouvindo é porque nós somos 100 vezes melhores do que éramos no passado. Que nós possamos e consigamos, pois, estender estas energias e vibrações amorosas para toda a humanidade. E se assim o fizermos, se assim conseguirmos, teremos mais facilidade não somente para assimilar os conhecimentos preparados para esta noite, mas acima de tudo, teremos também muito mais paz na nossa trajetória, na nossa caminhada. Que a paz permaneça, pois, não somente no coração e na mente de cada um de vocês, mas que esteja e inunda o seu lar, todos os seus familiares, amigos, aqueles que se dizem e reconhecem como inimigos, para que, envolvidos nessa paz, encontremos o nosso Criador. Olá, Andréia Dantas, olá, Luciene também, olá, Natália, Iraci Rosa. Perfeito. Vamos então. Olá, Isaura, boa noite também, seja bem-vindo. Olga Colasso, boa noite, Valdete. Olá, Flávia, boa noite. Gente, vamos dar sequência então às nossas reflexões. Hoje, quarta-feira, que nós estudávamos o livro. Olá, Gisela, boa noite. Estudávamos o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Terminamos, passamos a estudar, a fazer a leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para darmos sequência a esse nosso estudo, ou a este nosso curso, para nós terminarmos as obras básicas nesta grande família e reunião que nos propusemos a partir da pandemia e que com certeza nos uniu, e essa certeza é de que a união será por, posso dizer, toda a eternidade. Com certeza são momentos muito marcantes no nosso coração e que cada um de nós consigamos crescer e evoluir um pouquinho mais com cada um desses nossos encontros, com cada uma dessas informações, dessas reflexões. Tenho certeza que também foram momentos que nos ajudaram a nos vincularmos mais ao nosso anjo de guarda. Talvez muitos estavam aí separados dele. Conseguimos também nesses momentos sempre lembrar e trazê-los para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, ouvindo-os mais a miúde sobre todos os pontos e sobre tudo o que na nossa vida é importante para atingirmos o objetivo central da existência, atingirmos o objetivo central da vida, porque nós não estamos aqui conversando apenas com encarnados, mas também com desencarnados que possuem um propósito. Bem, nós, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando este capítulo maravilhoso e terminamos de falar sobre a lei do amor, né? Daqueles espíritos fantásticos. Tivemos Lázaro, Fénelon, Sansão, e agora nós vamos, na sequência deste estudo, logo depois da lei do amor, nós vamos ter dois textos de dois espíritos que vão falar para nós sobre o egoísmo. Veja que são assuntos e temas intimamente ligados. O amor
e o egoísmo. E é claro que nós não vamos falar aqui no egoísmo, sobretudo naquela, vamos dizer, naquela sua profundidade, principalmente naquele seu aspecto negativo, porque todas as vezes que vamos falar de egoísmo, muitos miram nos aspectos negativos do próprio egoísmo. Não, nós não vamos falar desses aspectos, mas nós vamos trazer aqui, primeiro texto de Emmanuel. Quem não conhece Emmanuel, né? O famoso guia espiritual de Chico Xavier, e que eu gosto de dizer que não é o guia do Chico, é o guia da humanidade toda, porque tudo aquilo que o próprio Chico fez, exatamente ele fez em prol da humanidade. Tudo aquilo que o Chico fez em parceria com Emmanuel, assim como em parceria com muitos outros, foi em prol da humanidade, e automaticamente considero também Emmanuel o guia espiritual da humanidade, porque ele conseguiu trazer o Chico, ele conseguiu colocar o Chico justamente neste ponto, ou nesta evidência, para que nós pudéssemos ter mais alguém em quem nos espelharmos. E, sobretudo, temos também obras maravilhosas para nos ajudar no entendimento e na compreensão das leis que regem o universo. Com certeza, boa noite, Helena, seja bem-vinda. Com certeza, Emmanuel foi e ainda é um dos grandes seguidores do próprio Cristo. Teve o seu encontro com ele há 2000 anos, como narra no próprio romance que leva esse nome, né? Cris Queiroz, boa noite, que leva esse nome. Encontrou com o próprio Cristo, teve a oportunidade, mas não aproveitou a oportunidade naquele momento, e o próprio Cristo disse, o Emmanuel narra, você tem a chance de me seguir agora ou de me seguir depois. Passou por um período e um processo de sofrimento para conseguir despertar a alma. E depois transformou-se num seguidor fiel do Cristo. Tão fiel que é um dos, pelo menos na minha opinião, um dos maiores intérpretes dos ensinamentos do próprio Cristo hoje. Então, Emmanuel, justamente este ser, tem condições, tem capacidade de nos trazer informações para que nós possamos também, assim como ele fez, passar a seguir o Cristo, e passar a seguir o Cristo de uma forma mais efetiva, como nós vamos ver nessas duas mensagens que dá sequência à nossa leitura estudo. Começa Emmanuel dizendo que o egoísmo é justamente uma chaga que precisa desaparecer da face da terra. Claro que o egoísmo, assim como o próprio orgulho, e está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ver ainda, teremos a oportunidade de passar por essa questão, Kardec traz, junto com a espiritualidade, que são os dois grandes entraves, os dois grandes obstáculos para o progresso e o crescimento da humanidade. E Emmanuel vai dizer que o egoísmo ele precisa desaparecer. Por quê? Porque justamente ele vai obstar este progresso. Então ele tem que desaparecer. E vejam que Emmanuel é um espírito que tem condições e gabarito para falar sobre o egoísmo. Naquela época que ele se encontrou com Cristo, ele era um senador romano. Roma dominando aquele povo, os judeus, e ele, como um senador, tinha não somente o egoísmo, mas também o orgulho que fazia parte da sua condição. Quem tiver a oportunidade de ler, e aqueles que já leram, sabe o que eu estou dizendo, o romance há 2000 anos, ele é fantástico, porque ele não traz a história apenas e tão somente de Emmanuel. A gente se encanta muito com a sua companheira, Lívia, que com certeza tinha uma existência maravilhosa. Emmanuel, inclusive, se arrepende, né? E se arrependeu de não ter dado ouvidos a ela, e por isso atrasou um pouco mais a sua evolução. Mas ele está aí conosco, nos dando essa oportunidade, e no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para nós algumas informações para nos esclarecer sobre o egoísmo. E ele vai dizer que o egoísmo tem, ou melhor, desculpa, que o Espiritismo tem como uma das suas principais
missões. Exatamente ajudar na eliminação do egoísmo, porque a terra precisa crescer, a terra precisa eliminar este obstáculo que está impedindo ela de chegar a um patamar mais avançado nessa hierarquia dos mundos. O egoísmo deve ser justamente o alvo para onde devemos mirar todas as nossas armas. O egoísmo é para onde nós devemos dirigir todas as nossas forças. Exatamente para destruí-lo, ou principalmente para eliminá-lo em nós. Vocês me permitam, eu não vou ficar aqui usando muito questões técnicas, porque o egoísmo, ele precisa de um estudo minucioso, até mesmo por questões de nomenclatura e, claro, por questões relacionadas a ele em si. Porque, gente, falar de egoísmo, a gente está falando de ego, ou de uma doutrina em cima do ego. O ego ainda é importante para nós. Gosto muito de uma frase que Joana de Ângeles diz que o ego é o filtro da consciência. Então, nós precisamos ainda do ego enquanto estivermos encarnando. E a nossa personalidade, ela tem essa função justamente de trabalhar e desenvolver o nosso ego, só que a gente precisa buscar um desenvolvimento voltado para a libertação da nossa consciência. Então, não é que o ego, é o egoísmo, ou a forma como nós vivenciamos. Então, repito, não vamos aprofundar nisso, até mesmo porque não temos nem gabarito para poder falar de assunto tão delicado. Mas, digo a vocês, é um estudo que precisa ser, sim, mais aprofundado, né, Vânia? Boa noite também, Marcelé, Guilherme e Luciano, sejam bem-vindos. Tá? Deixar aqui também o boa noite para aqueles que vão assistir depois, a Dona Neuza, a Roselene, que está numa reunião lá na escola e que a espiritualidade, seu anjo da guarda, esteja com ela lá, junto com os pais dos alunos, e para todos aqueles que vão acompanhar depois, fica aqui o nosso abraço. Então, o egoísmo, ele precisa ser bem compreendido, bem entendido. A questão, sobretudo nessa leitura, é que Emmanuel vai trazendo aí para nós algumas informações para nos ajudar, ok? E nestas informações, ele diz que não é à toa que o lema da doutrina espírita é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque uma das suas principais funções é justamente acabar, ou pelo menos nos ajudar a entender e eliminar este obstáculo chamado egoísmo. E eu acho interessante, gente, nessa leitura de Emmanuel, que me chamou a atenção, e eu sei que todos vocês também já devem ter lido ou já ouviram, vão ler em outra oportunidade, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é a forma como nós focamos determinadas informações. Porque sim, nós precisamos vencer o egoísmo. E como que nós precisamos vencer o egoísmo? A gente vence o egoísmo com a caridade. Mas sabe o que Emmanuel falou para nós? Que a caridade, sim, é o oposto do egoísmo, mas que uma das principais ferramentas para nós vencermos o egoísmo chama-se coragem. Olha que interessante, porque muitos falam, eu preciso vencer o egoísmo, eu vou ser caridoso. Mas aí, de uma certa forma, Emmanuel fala assim, peraí, você não vai conseguir praticar a caridade e vencer o egoísmo se você não tiver coragem. Edson, sim, é exatamente isso que ele fala e que, repito, me chamou muito a atenção. E se a gente for procurar o próprio conceito de coragem, né? Por isso não podemos esquecer jamais que um dos livros mais importantes para nós é o dicionário. Se vocês forem buscar o conceito ou o significado, melhor dizendo, da palavra coragem, vocês vão encontrar lá firmeza de espírito. Firmeza de espírito principalmente para quê? Para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Você precisa ter coragem para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis. E a gente não parou para pensar nisso. Também, um outro significado é que coragem quer dizer uma moral
forte diante de algum perigo ou diante de algum risco. Uma bravura. Olha para vocês verem o que significa coragem. E aí nós vamos conseguir entender Emmanuel, né? Se a gente consegue captar esse significado da palavra coragem, a gente vai ver que realmente a firmeza que nós precisamos ter e desenvolver para vencer essas dificuldades ou para vencer o egoísmo é primordial. Não basta eu sair por aí e falar agora, a partir de agora eu vou praticar a caridade. Mas será que você não vai encontrar nenhum outro tipo de barreira? Será que você não vai encontrar nenhum outro tipo de dificuldade? Porque se você encontrar alguma dificuldade e não tiver as ferramentas para vencer, você vai começar a praticar a caridade, mas logo logo já vai desistir. Veja que interessante essa colocação de Emmanuel. Veja que interessante, né, esta ferramenta que ele nos apresenta. Boa noite, Magali, seja muito bem-vinda. Essa ferramenta que ele nos apresenta. E eu justamente conclamo-vos a pensar e a refletir. Garanto para vocês que todos nós temos aí essa vontade de vencer o egoísmo. Mas será que nós já pensamos que para vencer o egoísmo a gente tem que ter coragem? Ou a gente só pensou na caridade? Muitos de nós, gente, com certeza, temos uma certa dificuldade de praticarmos a caridade, exatamente porque, não desenvolvendo a coragem, nós focamos o alvo errado, né? Sr. Antônio Onofre, seja muito bem-vindo. Nós colocamos o nosso foco num alvo errado. E muitas das vezes, aquele alvo, a gente não tem força o suficiente para atingi-lo. Por exemplo, quando a gente vai fazer a caridade, vocês já prestaram atenção que nós temos a dificuldade, e isso vai ser também objeto de outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Mas vocês já perceberam que é difícil nós conseguirmos praticar a caridade exatamente desta forma desinteressada, abnegada? Não deixando que a outra mão saiba. Por quê? Porque a gente não consegue fugir destes preconceitos. Nós não conseguimos fugir desses estigmas, nós não conseguimos fugir desses paradigmas que a sociedade nos coloca. E como a gente não consegue fugir, a gente acaba não conseguindo também praticar a própria caridade. A Oneida ainda coloca aí, realmente tem sido difícil praticar. Por que tem sido difícil praticar? Por isso. Está faltando essa ferramenta chamada coragem para nós encararmos essa caridade de uma forma diferente. E é lógico, para nós vencermos este egoísmo. Temos que ter coragem para vencer a nós mesmos? Sei por quê. O próprio Emmanuel vai dizer que o egoísmo é a negação da caridade. Para isso nós precisamos vencer a nós mesmos. Agora nós temos também dificuldade para vencer a sociedade em que vivemos. Como diz a Oneida, hoje é difícil praticar. Por quê? Primeiro, assim, lógico, a gente precisa saber aprofundadamente o que é. E segundo, por isso, vencer a minha própria barreira e vencer a barreira que a sociedade coloca à minha volta. Vencer o obstáculo que a própria sociedade coloca. E aí Emmanuel vai citar, gente, o comparativo Jesus e Pôncio Pilatos. Jesus nos deu mostra da caridade, sacrifício pela humanidade. Pôncio Pilatos nos deu o exemplo do egoísmo. E aí eu pergunto, hoje é mais fácil nós carregarmos a nossa cruz até o Calvário? Ou é mais fácil nós lavarmos as nossas mãos diante dos problemas e dificuldades da sociedade? Às vezes nós lavamos a nossa mão diante até dos problemas e dificuldades dos nossos próprios familiares. A gente não aplica, por exemplo, o perdão 7 vezes ou 70 vezes 7 vezes.
Ah, mas eu já falei, eu já ensinei, eu já expliquei e não faz diferença. Agora se vira. Não é mais ou menos assim? Sem colocar em prática o próprio perdão, automaticamente nós vamos lavar as nossas mãos nas mais diversas situações. E aí tem jeito de eu falar que eu amo? É difícil. Dizer que ama, carregando ainda consigo este exemplo do egoísmo e lavando as mãos, é algo complicado. Por isso que eu achei interessante a forma como Emmanuel coloca, sobretudo, a necessidade de desenvolvermos essa ferramenta chamada coragem, para aliarmos as outras virtudes e aí sim vencermos o egoísmo. Eu achei, repito, interessantíssima essa lição de Emmanuel. Vencer utilizando ferramentas, dentre elas o egoísmo. Tudo isso para atingirmos o quê? Nós estamos falando da lei do amor. O capítulo é amar ao próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo como a nós mesmos, a gente vai precisar de todas essas ferramentas. Sim, Ercília, hoje é muito fácil, a gente lava a mão para tudo. Família, no trabalho, tá? Isso é quando a gente não torce para dar errado. Porque tem muitos na sociedade que torcem para dar errado para depois te dizer, eu não te falei, eu não te avisei, eu não te alertei. Então tem muita gente que ainda torce para dar errado. Aqueles que estão talvez um pouco melhorzinhos não torcem para dar errado, não, eles lavam as mãos. Até ter aqueles que, sim, se colocam num trabalho mais, vamos assim dizer, firmes de amor e caridade. Não, Natsan, não é só você não, muitos de nós voltaremos ainda por diversas vezes, porque é algo que a gente tem, é uma batalha, ou uma guerra, se posso assim dizer, que a gente tem que travar com a gente mesmo. Não é nem muito essa questão de, sim, a sociedade tem, mas primeiro eu tenho que vencer. Por isso Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que vencer essa barreira e começar a entender como que eu vou trazer, como que eu vou produzir tudo isso dentro de mim no primeiro plano, para depois passar para os planos seguintes. Ok? A outra mensagem sobre o egoísmo é do espírito de Pascal. Pascal, a gente já falou sobre ele, né, no livro dos médiuns, daquelas dissertações espíritas. Foi uma pessoa de uma inteligência, uma capacidade, inclusive precoce, que ajudou muito a humanidade. E Pascal vai começar a sua mensagem aqui sobre o egoísmo, exatamente dizendo que nós precisamos nos amarmos um pouco mais. Nós precisamos praticar um pouco mais a caridade. Mas o problema, como diz ele, é justamente essa couraça que envolve o nosso coração e que nos impede de expressarmos os nossos sentimentos. Ou seja, o egoísmo. Nós não vamos conseguir amar o próximo como a nós mesmos se nós não vencermos o egoísmo, que ele chama de couraça que envolve o coração. O nosso amor ainda, infelizmente, ele é muito interesseiro. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Nós sempre queremos e achamos que temos o direito de cobrar alguma coisa do outro, quando nós nos relacionamos com ele. E isso é o quê? Como diz Pascal, é essa couraça que envolve o coração. E que não deixa esse sentimento na sua pureza sair. Por isso que o Lázaro falou, instruído e depurado é que nós temos sentimentos e no ponto central do sentimento é o amor. Porque, caso contrário, a couraça do egoísmo vai envolver este, entre aspas, órgão que simboliza os sentimentos. Nós, inclusive, conversávamos muito lá no encontro
desse encontro de Guaxupé. Então, assim, lógico, tinha, né, as palestras e tudo, mas tinha os momentos de descontração que a gente começava a conversar com as pessoas. E a gente estava exatamente falando isso, porque essa questão que envolve a perda, por exemplo, de entes queridos. Gente, uma coisa é nós termos racionalmente a certeza de que a vida continua, que eles cumpriram a sua trajetória, que viveram o suficiente e que naquele momento Deus... Outra coisa é nós conseguirmos tirar a couraça do coração para sentirmos isso. E é tão interessante que o próprio Evangelho, nessas nossas conversas, a gente falou isso. O próprio Evangelho, ele fala isso para nós. Diferenciando a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Separando as duas coisas. E aqui na leitura a gente percebe que Pascal fala assim, existe uma couraça que envolve os sentimentos. Às vezes nós temos o pensamento, às vezes nós temos a razão ou a racionalidade, sabemos como fazer e como agir, mas a couraça que envolve o coração não nos deixa sentir correta e adequadamente. Este é, com certeza, um dos grandes problemas, ou como diz a espiritualidade, o grande entrave para a nossa evolução e para o nosso progresso. E ele vai dizendo mais, aprofundando, de que a nossa rigidez é que vai matando, não vamos dizer matando porque ela não vai morrer, mas é que vai produzindo essa couraça e não deixa a semente dos sentimentos germinar. E a gente precisaria deixar essa semente, como Lázaro falou. Germe, os instintos são germe dos sentimentos. Já está tudo lá, só precisamos nós deixarmos isso sair para trás. Sair para fora. Só precisamos deixar sair. Para isso precisamos eliminar a couraça que envolve. E essa couraça, infelizmente, ela ganha muita força com a própria sociedade ou com os preconceitos da sociedade. E por que não? Com a nossa própria falta de coragem. Vamos juntar os dois textos. Gente, nós ainda temos muito essa preocupação, né, Tuca? Boa noite, seja bem-vinda. Nós ainda temos muito essa preocupação com a sociedade. Jesus, naquela época, ele almoçava com prostitutas, com publicanos. Ele não se preocupava com a sua reputação perante a sociedade. Olha a coragem que ele teve. Veja, repito, não tem como a gente separar as duas lições aqui, né? A coragem que Jesus tinha não deixava, ou ele não deixava de fazer as coisas preocupado com a sua reputação perante a sociedade. Não. E é isso que Pascal fala. Quando é que a gente vai tomar o exemplo do Cristo para as nossas próprias ações e para o nosso comportamento? Quando é que a gente vai deixar de nos preocuparmos com a nossa reputação perante a sociedade para nós vencermos essa couraça? O mundo está aí. E o que o mundo exige de cada um de nós? Hein? O que as pessoas exigem de você? Quantos de vocês, por exemplo, já não devem ter recebido críticas? Primeiramente e principalmente dentro de casa. Mas todo dia você liga aí nesse horário, nesse programa, todo dia você vai ouvir isso, todo dia. Garanto que muitos de vocês já ouviram isso. Por quê? Porque a sociedade ainda não conseguiu entender. A sociedade ainda não conseguiu seguir efetivamente os exemplos do Cristo. E aí a gente lembra daquela lição do Livro dos Espíritos, né? Por que o mal ainda impera na terra? Pela covardia dos bons. Enquanto os bons forem covardes,
Enquanto os bons se esconderem, enquanto os bons ficarem lavando as mãos, o mal ainda vai imperar. A gente ainda vai estudar essa lição aqui do Livro dos Espíritos, mas é mais ou menos isso. Porque a nossa preocupação ainda está com a reputação que nós temos no nosso meio, com as pessoas do nosso meio. Nossa, mas você é tão carochinha, você vai fazer isso? Esse negócio de perdão, esse negócio de... Não, larga a mão de... Não é assim, não é isso que nós ouvimos. Mas isso é fruto o quê? Como diz Pascal, dessa couraça que envolve o coração da grande maioria. Só que a gente tem que romper essa couraça. E isso é o que ele nos exorta nessa mensagem. Vamos trabalhar mais os exemplos do próprio Cristo. Vamos preocupar mais com os olhares de Deus, do Criador, do que com os olhares da sociedade, gente. Sim. E é interessante, olhar de Deus, porque não basta buscar os olhares de Deus apenas e tão somente quando nós desencarnarmos. A gente via muito isso, né? Quando a gente estudava o livro Céu e Inferno, lembram? Que muitos falavam, cheguei aqui desse lado, então é assim. Nós estamos tendo a oportunidade de ver isso agora, nesses nossos estudos. Claro que eu não estou falando para nós nos revoltarmos contra o mundo, de jeito nenhum. Mas nós precisamos começar a buscar mais graça diante de Deus do que diante dos homens. Mais diante de Deus do que diante dos homens. E o egoísmo é exatamente, ou representa exatamente esta negação. E a preocupação, eu me preocupo com os olhares da sociedade. Os olhares de Deus, não. Eu deixo para depois. Eu deixo para a próxima encarnação. Eu deixo para quando eu retornar à parte espiritual. Olá, Gleison Pacheco. Seja muito bem-vindo, meu irmão. A Rosalinda coloca essa questão. Às vezes nós temos boa vontade para ajudar uns e não temos para ajudar os outros. Mas um pouco, Rosali, é exatamente por conta disso. Esses uns que nós temos vontade de ajudar, a gente precisa perguntar por quê? Qual é a facilidade? É alguém da sua família? A gente aprendeu que o amor tem que se estender para toda a humanidade. Aqueles outros, se eu for ajudá-los, a sociedade vai me criticar. Gente, até se você defender uma determinada pessoa, provavelmente a sociedade vai vir com críticas para cima de você. Por isso que o Emmanuel disse, a necessidade da ferramenta da coragem. Se nós não tivermos coragem, vai ser um pouco mais difícil e complicado. E assim, nós vamos encerrando esta reflexão sobre o egoísmo dessas duas mensagens aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E que fique como uma das principais lições para nós. Gente, eu quero vencer no mundo, ou eu prefiro vencer o mundo? Cecília, Reinaldo, boa noite. Quero vencer aqui no mundo para que todos vejam que eu venci e que eu sou, ou eu prefiro vencer o mundo? Exatamente buscando graça diante do Criador. Muita paz a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela participação e até o nosso próximo encontro.